Olá, minha gente. Saudações mais do que culturais, poéticas e jornalísticas, porque o PB Conectada hoje está recebendo uma presença internacional do jornalista, escritor, poeta, crítico, já há 6 anos na Rússia, paraibano, com muito orgulho, Astier Basílio, o filho de Tião, o filho do poeta Tião Lima, radialista, também uma figura extremamente respeitada na nossa cultura paraibana, cultura nordestina. E eu quero começar aqui, claro, batendo papo com Astier, dizer da satisfação de recebê-lo nessas férias aqui no Brasil, em Campina Grande, e ao lado de uma das suas maiores inspirações poéticas, certamente, que você tem em casa, o nosso Tião Lima. Astier, uma honra e agradecer já de antemão você ter aceito o nosso convite. Uribe, é uma alegria muito grande estar aqui e dizer uma coisa, é a primeira vez que eu e meu pai damos uma entrevista juntos. Puxa vida, é a primeira vez. É um verdadeiro furo. Nunca aconteceu isso, da gente estar junto num programa e muito feliz de estar aqui contigo, que bacana, né? Fazendo essa inauguração. Os podcasts quebram paradigmas, fazem história, né? Como é que começou essa tua imersão? Eu conheço um pouco da sua história, eu tive a satisfação de vê-lo acho que aos 16, 17 anos de idade, quando eu já era repórter da TV, da afiliada Globo, e você como aluno da professora Ninfa, lá em casa, ao você sair, depois de presenteá-la com um livro, ela dizia, está começando a imersão aí no mundo poético, literário, é muito bom, é talentoso, eu sei que já está pronto. Eu disse, não, mas ele precisa amadurecer. Eu disse, não, ele está pronto, minha mãe, esse cara é um gênio, ele é fantástico. E ela, com muito cuidado, você muito zelo, tratando como filho, dizia, não, eu preciso ainda lapidá-lo um pouco mais. Só que acho que eu não sabia o filho do poeta Tião. Aí depois vieram as coincidências, os radialistas, seus irmãos também são meus amigos, eu admiro bastante. Mas, enfim, como é que foi beber nessa fonte? E, mais ainda, eu perguntaria para você, é um desafio beber numa fonte da poesia popular, do repente, da cantoria, e transitar para esse mundo do universo intelectual extremamente elevado da poesia erudita? Eu tenho que fazer o meu preito de gratidão à Ninfa, minha professora. Eu acho que é muito importante a gente realçar o valor do professor. Todas as pessoas que elas tiveram na vida, se você for analisar a biografia desses autores, de pessoas que tiveram algum sucesso na vida, sempre vai se encontrar um professor que fez com que se despertasse o amor, o interesse por determinado assunto. Então, a educação, ela é fundamental para que o país possa encontrar uma outra posição no mundo. E eu tive a felicidade de encontrar grandes pessoas no meu caminho que me ajudaram muito. Uma delas foi a sua mãe, Ninfa Macedo, que ampliou meu repertório de leitura. Ela teve o cuidado de apresentar para mim o que eu não lia, porque o que acontece? Uma pessoa interessada, um estudante interessado em literatura, ele vai ter, não sei se houve uma evolução, provavelmente não, em relação aos livros didáticos, basicamente ele vai conhecer até a poesia concreta, que é de 1955. E a Ninfa queria me apresentar autores contemporâneos vivos, então ela fez o seguinte, ela trouxe livros dela de casa e me emprestava. E eu retornava e ela apresentava. Então, ela abriu as portas da biblioteca da casa dela. Você devolvia os livros, né? Devolvia, é evidente. Biblioteca do professor João Mas Batista. é evidente que eu devolvia porque eu queria que ela me desse mais livros. Você precisava de créditos. É evidente. Então, ela... E outra coisa que está tudo junto ao mesmo tempo, porque ela falou que eu deveria acompanhar o jornal O Norte. Na época, circulava na Paraíba em torno de 4 jornais, um dos quais o Jornal Norte, nas páginas do Caderno de Cultura, aos sábados, era publicada uma crítica de cinema do João Batista de Brito, seu tio, e o Idelberto Barbosa Filho. Ele disse, olha, é importante para você, para a sua formação, acompanhar o que eles escrevem. Os grandes intelectuais paraibanos. E também me falou da existência do Correio das Artes, o suplemento cultural mais antigo no Brasil, desde 1945, que eu tive a honra, período curto de ser editor em 2010 e também ter colaborado e tal, mas também foram, digamos assim, espaços que ampliaram a minha formação, né? Graças a ela que foi quem abriu as portas nesse sentido, de modo que sempre, desde o começo, literatura e jornalismo estavam juntos, né? Eu acompanhei
as críticas do professor Hidalberto Barbosa Filho. Então, cada sábado ele escrevia sobre um poeta e eu ia para onde? Biblioteca Pública, ou a Félix Araújo, que à época se situava onde hoje é localizada a Câmara de Vereadores, e na biblioteca da Universidade Estadual. E esses espaços são também muito importantes para a formação do leitor, por mais que se reclamasse muito da qualidade da biblioteca, eu sempre fui um grande defensor das bibliotecas e foi onde eu tive a oportunidade de ler tudo que me formou. E houve um período, eu frequentava a biblioteca Félix Araújo todos os dias. E era como... Marcel Pinheiro, antigamente, né? Não, antigamente era onde hoje é a Câmara. Naquele local ali. Peguei antes. Antes mesmo da transferência. Depois que foi transferido, infelizmente eu não pude mais, me mudei para João Pessoa e tal. E eu me lembro que eu sabia onde estavam todos os livros e até os funcionários de lá, às vezes, chegavam para me consultar, para perguntar determinado livro. Acho que era quase um bibliotecário. Eu estava cumprindo essa função lá e era muito triste para mim quando chegava o final de semana, porque eu não podia levar o livro para casa. Então, por exemplo, vários romances eu li assim, de segunda a sexta, que chegava no sábado e domingo e ficava em aflição. Só que eu acabei fazendo amizade com a diretora da biblioteca e ela começou a me dar livros também que eu levava e devolvia. Foi uma transgressão literária. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, esses dois universos, eles têm muitos pontos em comuns. O universo do livro, o universo da poesia oral, inclusive outras pessoas frequentaram esses dois territórios antes de mim, né? Poderia citar como Rogaciano Leite, que foi jornalista, ganhou o Prêmio ESSO, repentista, que depois acabou largando a profissão, escrevendo livros e tal. E também outras pessoas como Braulio Tavares, Ariano Suassuna, Orlando Tejo, são pessoas que transitam entre esses dois universos. O universo, digamos assim, da literatura livresca, do livro, e a literatura da poesia, do verso, da oralidade. Tião, você se sente o pai desse escritor também, do ponto de vista da fonte que você construiu em casa desde longas datas? Astier já ouvia, pequenininho já ouvia poesia. E o que é que fez de Astier diferente dos meninos? Claro, o Basílio Neto, radialista, comunicador também como você, de fato Giovanni mais voltado para o campo esportivo, da educação física e tal. Mas o que é que fez de Astier o diferente, ouvindo as mesmas coisas, inclusive o cordel, a cantoria, desde a infância? Realmente, o pessoal lá de casa, os meus filhos, né, eles sempre, a tendência foi me seguir as coisas que eu fazia, né, que justamente os filhos sempre procuram fazer aquilo que os pais fazem, né, principalmente o pai, que tem mais influência quando o garoto, né. No caso de Astier despontou muito logo cedo, né, com 9 anos, com 10 anos já eu tenho um irmão meu que já é falecido, Manuel Basílio, que foi cordelista, um grande poeta também, e ele, certa vez, ele vendo as saídas a manifestação, no caso das poesias de Astier, ele ia para a casa do poeta, né, que eu fui presidente da Associação de Repentistas por mais de 20 anos, e Astier, muito criança lá, ia para lá e começava a fazer verso. Inclusive, tinha lá muitos pardais, né, fazendo ninho lá, e Astier fez poesias dramáticas com os pardais, né? Você levava os meninos para o estúdio, de rádio, para fazer programa de viola? Eu levava eles para os colégios, eu botava eles para dizer a hora, né? Que hora é? 5h05, que era, né? Aquela história, a vivência, né? As cantorias, que eu ia para as cantorias quando voltava, e eles foram vendo aquilo, o som da viola, a cantoria, e foi despontando, e eu já nasceu poeta qualificado. O poeta nasce pronto? Não, o poeta ele nasce com o essencial, ele nasce com a poesia, porque o poeta que nasce com já com o dom, ele já nasceu com 80%, né? O resto, os 20%, ele arranja no dia a dia. Mas o poeta ele já nasce 80% poeta, ele... Tem muitos poetas, a gente conhece por aí afora, houve muitos poetas por aí afora, como era o caso de Generino Batista, que era analfabeto.
e nunca, nem por isso deixou de ser um grande poeta, né? Dentro do que ele sabia, ele chorando a vida dele, o dia a dia dele, ele disse, lá em casa, ele referindo a família toda e a situação, disse, quando eu pego um preá, mato ele, não, quando eu mato um preá, trato ele espeto e aço. A cada filho que eu tenho, eu saio dando um pedaço, e sou feliz quando chupo o osso do espinhaos. Precisa de ir para a universidade para fazer isso? Incrível, ele já nasceu poeta, né? É e assim outros poetas, né? E outros, Odilon Nunes de Sá, que é o pai do prefeito atual de Santa Terezinha, uma cidadezinha que tem depois de Patos, lá no sertão. Ele cantando com um jovem cantador, o Zé Soares, que era até um parente nosso, e Zé Soares se referindo à idade dele, que ele já era velho, né, naquele tempo, né? O cara naquele tempo, com 60 anos, já era velho. Hoje eu estou com mais de 70 e ainda sou novo, né? Ele disse, se referindo, sua idade, não sei o que, ele disse, acho graça a mocidade não querer envelhecer. Velho ninguém quer ficar, novo ninguém quer morrer. Sem ser velho não se vive, bom é ser velho e viver. Puxa. Quer dizer, o cara disse com tanta sabedoria, tudo isso aí, para ele não precisa de universidade. Inspiração. Porque ele é poeta, nasceu poeta. Eu estou dando um exemplo de quem já nasce com o dom. Achei, é claro que os meninos, seus irmãos, têm um talento muito específico, né, em cada área, evidentemente, mas deu para a gente perceber na fala de Tião, na narrativa do seu pai, que havia um diferencial naquele garoto ali, acho que aos 9, 10 anos, fazendo aqueles versos, havia um diferencial do ponto de vista da sequência do legado dele, como poeta, como comunicador também brilhante, que ele é. Você, inclusive, cursou jornalismo, exerceu jornalismo aqui na Paraíba há muito tempo, antes de ir para a Rússia. Enfim, mas na poesia, na literatura, no nível, no patamar, vamos falar assim, no patamar de professor Edelberto Barbosa e tantos outros, desses aí, onde você transita muito bem, em altíssimo relevo, você diria que há um diferencial em você ter bebido nessa fonte da poesia matuta, da raiz nordestina, do cordel. Estamos aqui, inclusive, daqui a pouco falo sobre o seu Vladimir Mayakovsky, em formato de cordel. Tudo isso aí faz de você um poeta mesmo erudito, mas com um diferencial? Faz sim. Primeiro o seguinte, eu estava lendo os livros didáticos, aí, sabendo da história, da literatura, que em 1922 houve a Semana de Arte Moderna, que aboliu a necessidade de utilização das formas fixas, né? E que depois surgiram as vanguardas, com experimentações. Eu me sentia uma pessoa muito solitária, porque eu estava muito ligado à poesia, que ela tivesse não só uma manifestação do pensamento, mas ela tivesse também a beleza técnica da metrificação, da música, do ritmo, né? Quando eu comecei a ler Hildelberto, que ele começou a apresentar os poetas todos os sábados lá na coluna dele, eu descobri autores modernos, vivos, que também se valiam desses princípios, só que dentro da modernidade, não escreviam como que se escrevesse há 100 anos atrás, né? E isso foi uma alegria para mim, porque como se eu tivesse encontrado a minha irmandade. Eu encontrei, por exemplo, autores, um poeta do Ceará chamado Francisco Carvalho, um outro de Recife chamado Jaci Bezerra, Alberto da Cunha Mello. Então, eu acabei encontrando, dentro dessa multiplicidade de vozes que é a literatura contemporânea, aqueles com os quais eu tinha uma relação mais próxima, justamente por conta dessa base que a literatura oral dos cantadores me deu. Falar de jornalismo, você trabalhou um bom tempo, né, em grandes veículos de comunicação lá na capital, João Pessoa, e pôde vencer o desafio até de sair do universo da sua poesia, do que você mais gostaria de trabalhar, que é a cultura, a editoria do cultura, para passar pelo esporte. A editoria do esporte foi um desafio tremendo. Eu gostaria que você contasse algumas peripécias e até a experiência riquíssima de ter sido também integrante da equipe do Correio das Artes, por um curto espaço de tempo, e, sobretudo, também da sua atuação no jornalismo político, na editoria na subeditoria de política, o que também é um ponto muito de destaque da sua carreira. Bom, em 2006, eu já trabalhando na redação do Jornal da Paraíba, eu tinha essa coisa, além das pautas que me davam, eu chegava e eu oferecia minha mão de obra gratuitamente, além do que eu fazia. Então, eu sugeri ao editor do Caderno de Esportes, Expedito Madruga, que manda um grande abraço. Grande Madruga. Figura. Sugeri a ele escrever no Caderno da Copa.
A época, se eu não estiver enganado, 2006, a Copa aconteceu na África. Na África, exatamente. Eu sugeri a ele que eu escrevesse não da perspectiva de comentar o factual, mas ter mais liberdade para poder falar sobre aspectos que me pareciam interessantes, aspectos estéticos. Então, eles disseram assim, bom, você vai ser o nosso Nelson Rodrigues. E ele agradou, digamos assim, não só a editoria, como também aos leitores, aquela coluna que era vinculada a uma, digamos assim, publicação circunstanciada com o evento da Copa, acabou migrando para o caderno de domingo. O que era do factual. O que era do factual acabou. Mas aí eu mantive a mesma filosofia de escrever sobre coisas que me interessavam, sem necessariamente estar ligado com comentários do factual. Evidentemente que eu estava acompanhando futebol sempre, não com a mesma, digamos assim, percussência de um sujeito que precisa trabalhar com aquilo. Eu tinha um olhar muito mais contemplativo. E você sabe que existe uma figura trágica no jornalismo chamada passaralho. O passaralho para quem não sabe, o passaralho é um animal emplumado que quando ele visita as redações ele causa tragédia, porque é a forma como a gente utiliza para demissões em massa, né? Infelizmente, nós estamos vivendo cada vez mais uma mudança de paradigma na comunicação. Com muitos passaralhos. Com muitos passaralhos. E é como se fosse assim, o mundo que a gente recebeu, ele está acabando. Quando nós terminamos o curso de comunicação, havia 4 ou 5 jornais diários impressos que circulavam na Paraíba. Hoje, praticamente, só existe um, que é a União. Estatal. E a tendência geral é que haja essa mudança. O impresso acabou, de certa forma, não entendendo muito bem a função dele e, quando saía nas bancas, ele apenas era uma impressora do que todo mundo já tinha visto no dia anterior, né? Bom, houve um reajuste e praticamente metade da redação foi demitida. E eu vou contar essa história do ponto de vista de Expedito. Ele chegou, foi fazer o credencial. A editora Angélica Lúcia já sabia que ia ter que mandar para... Isso é muito triste. O sujeito ter que demitir pais de família, é muito desagradável, bem desagradável. Muito desagradável. E eles já tinham feito a lista de quem ia embora, e ele chegou para a editora com a lista das pessoas que iam receber as credenciais. E ele não tinha sido comunicado ainda. E foi a coincidência para fazer a cobertura do Campeonato Paraibano. Então ele chegou para a editora e falou assim, olha, aqui está a minha lista. E eu não estava, evidentemente. Aí a Angélica tinha me colocado. Para cobrir esportes. Para cobrir esportes. Aí era um pé quebrado. O Expedito falou assim, não, você não está entendendo, eu preciso da minha equipe. Aí ela botou a mão no ombro e disse, é você quem não está entendendo. Porque aí eu fui salvo da demissão, porque eu era alguém que poderia trabalhar nos dois cadernos. Então, eles não me demitiram. E durante um ano... Você quebrou a lógica. Dizem no jornalismo nacional, Etião, que quem faz esporte faz tudo. Nas editorias. Faz política, faz economia, faz tudo. Cultura. Agora, quem faz quase tudo não consegue fazer o futebol. Mas você conseguiu quebrar essa lógica. Né? Futebol é complicado. Futebol tem um linguajar muito específico. Né? Mas foi muito difícil. E eu fiquei, durante um bom período, sendo setorista do Botafogo. E é muito engraçado. Houve muitas histórias interessantes. Uma delas foi quando eu tive que, por exemplo... tem que estar o tempo todo ligando para saber a escalação de time, acompanhar... Porque é o seguinte... Você errou muitos termos no começo, não errou? Não, eu errava, às vezes, por exemplo, coisas básicas. Porque, por exemplo, na minha cabeça, eu ainda estou com aquela escalação do 1 ao 11, né? E, por exemplo, eu lembro uma vez que eu errei... O volante estava de 7. E eu coloquei ele como camisa 5. E foi um erro. Na minha cabeça, o sujeito ali com a cabeça de área, ele é 5. Não é? Você me ligou certa vez. Maurício, pelo amor de Deus, você foi do esporte muito tempo. O que é um impedimento? Não, isso aí não aconteceu, não. Mas, por exemplo, às vezes você tem que as dificuldades principais, por exemplo, saber como entrevistar um técnico. Eu lembro muito bem, Neto Maradona era treinador do Botafogo,
geralmente muito educados, né, os técnicos. Muito Sim, sobretudo quando bem perde. Naquele lixo, Sobretudo quando perde. quando perde. Naquele estilo Maurício Simões, é muito gentíssimo. Não, eu tive que descobrir como fazer. Então foi muito complicado, porque o presidente tem que descobrir como. Você vai conversar com o jogador, ele às vezes não rende. Tem que entender quem é o cara que fala, quem não fala. Com o tempo foi aprendendo isso. Mas eu lembro muito bem, por exemplo, das malandragens dos treinadores. O Neto Maradona, treinador não, geralmente, dificilmente gosta de falar. E quando perde, aí é terrível. Naquela época que eu estava cobrindo, a TV Correio estava cobrindo o Campeonato Paraibano na televisão. Acho que era o primeiro ano em que fizeram isso. Eu estava acompanhando os jogos, estava no meu sábado lá assistindo os jogos e tal. Trabalhando lá e você pegando as informações. Fui dar uma de especialista, fui comentar uma ação que o Neto Maradona tinha feito. Ele tinha tirado um lateral, colocado o outro. E a substituição dele não tinha dado certo e isso redundou no gol do Campinense. Eu fui comentar isso. Aí ele foi me desmoralizar. Ele pegou no meu ponto fraco. Ele sabia que eu não estava em campo. Aí ele fez, meu irmãozinho, você estava em campo? Eu disse, não estava não, professor. Pois é. Aí ele me desmoralizou ali. Mas, como eu era setorista, e como ele tinha que me aguentar, e eu tinha que aguentar ele, eu comecei a ir a campo. Aí ele tinha que me atender. Quando eu estava lá cobrindo, aí eu olhava para ele e dava a entender que eu estava lá e pronto. Nessa daí eu resolvi. Quando tinha que cobrir os jogos, eu acompanhava treino. Então eu me lembro que eu fiz... Aí é uma coisa terrível, porque assim, sou 13 anos, né? E o 13 anos da minha geração tinha dois grandes inimigos, que era Zé Clisaldo Juiz Zé Clisaldo. e o Botafogo. Aí eu estou lá Se mãe de juiz sofre, né, Theo? Mãe de juiz de futebol sofre, imagina a mãe do Zé Clisaldo. Foi a que mais sofreu no futebol paraibano até hoje. E o que aconteceu? Eu estava lá na toca do inimigo, mas aí você acaba encontrando, você vê assim, o drama daquelas pessoas que estão ali, batalhando por um lugar ao sol. Futebol não é Neymar é exceção. O sujeito que consegue alcançar milhões e tal. A maioria são pessoas que estão ganhando muito pouco, que têm histórias muito difíceis, que estão ali querendo, né? E eu lembro que eu via lá o pessoal no dia a dia, o que eles comiam. Você acaba criando um vínculo afetivo, né? Eu me lembro, Maurício Cabedeiro era capitão da equipe, eu fiquei muito próximo a ele. Eu até contei isso a ele da minha infância. E, de alguma maneira, você acaba torcendo para que a sua equipe, que eu estava cobrindo, tenha um bom desempenho, porque é um vínculo pessoal que se estabelece com o pessoal. Agora, outra história engraçada foi quando eu precisei comentar uma disputa que aconteceu com Miltinho. Lembra de Miltinho, baixinho? Baixinho. Jogava bem. Ele estava já no final da carreira, ele foi jogar no Sport de Patos. E, por conta de um problema político na época, acho que o presidente tinha saído para ser candidato, assumiu um sujeito que não tinha nada a ver com o esporte, que era Juvino da Ótica. Seu Juvino da Ótica. Meu Deus do céu, como é que eu vou escrever? Não tinha visão de futebol. Como é que eu vou escrever na minha redação? Juvino, digamos assim, falou o presidente Juvino da Ótica. Pelo amor de Deus, aí pronto. Eu tive que falar com o seu Juvino da Ótica. O seu Juvino da Ótica, quando eu tive que entrevistá-lo, ele não entendia nada de futebol. Então foi uma coisa muito engraçada. Outra foi o técnico do Alto Esporte na época, que era o... Agora acho que eu me esqueci, meu Deus, o nome dele. Esqueci o nome dele. Era o técnico do Alto Esporte. Era o técnico do Alto Esporte. E ele era um sujeito muito, digamos assim, fino, né? Muito fino trato. Só que aí eu descobri uma forma... Ele foi muito agressivo comigo quando eu liguei pra ele. Se você tá me ligando agora, não sei o que e tal. Aí eu deixei ele soltar toda a agressividade. Ele disse, quando é que eu posso ligar pro senhor? Aí ele não esperou a reação. Ele achava que eu ia responder no mesmo tom. Não sabia que estava falando com o poeta, né? Aí ele disse... eu notei pelo tom de voz que ele não esperava aquela reação. Ele disse... Aí ele disse o horário que eu deveria ligar. Aí eu liguei. Ele já me respondeu melhor. E eu tive a sorte que naquele ano era uma improbabilidade, porque assim, o Campinense, na época que eu cobri, estava numa sequência vitoriosa, eu acho que estava até invicto, provavelmente. E para o quadrangular de classificatório, o Alto Esporte só entraria se ganhasse os 3 jogos, entre os quais ganhar do Campinense, que era uma coisa impossível praticamente. E o impossível aconteceu. O Alto Esporte se classifica e eu já estava com amizade com o treinador. Eu lembro muito bem, quando o Alto Esporte se classificou, no dia seguinte que eu fui ligar para ele, o cara estava na BR numa felicidade. E eu era o maior amigo do cara. Atendia a qualquer hora. Me atendia, exato. Aí depois disso ele passou a me atender mais do que aos colegas que cobriam o esporte na época.
Então, foi uma experiência muito boa. Não sei se foi muito boa para esse perdido. Mas eu acompanhei bem, enfim, durante... E eu fazia as duas coisas. Eu fazia o caderno de esportes e o caderno de cultura. Tião, esse garoto que você levava lá dos seus outros filhos, claro, para os estúdios, para o programa de rádio, e depois para as cantorias também, trilhou no caminho do esporte. Ele fala daqui a pouco também, rapidamente, sobre essa editoria de política, que é a nossa praia. E hoje está na Rússia, há 6 anos na Rússia, inclusive com essa obra aqui que está sendo destaque e fazendo o trabalho que está fazendo, levando a poesia erudita, inclusive nesse patamar em que ele se encontra. Não, com essa dimensão, acho que não. Eu sempre achei que ele fazia algo de extraordinário, que ele sempre foi além da expectativa, né? Quando ele fez os Espumas Flutuantes, em 2000, quanto? 2017? Sonetos Soltos 97. 97, né? Ele estudava no Alfredo Dantas. Ele disse, papai, eu estou com um livro pronto, vou lançar tal dia. Eu não sabia, né? E para mim, de todos os livros, os livros que ele já escreveu, todos os cordéis, foi o que mais tocou, que ele pegou já aquela genialidade de Augusto dos Anjos, né? Muita coisa muito difícil. Que com esse tempo todo tem umas coisas lá que eu não sei ainda o que é. Mas também tem coisas, muita poesia. E ele sempre nos satisfez com o que tinha, né? Ele sempre foi atrás de mais. Sempre essa ida da Rússia, a gente nunca assim, não concordou, talvez da distância e talvez das diversidades, né? Mas não me surpreende nada daqui a frente se ele resolver até ir para a Lua. Muito antes de ir para a Rússia ou ir para a Lua, Axé já tinha naturalmente culto, que é conhecido muito do Dostoiévski e de outros mais. Eu peço que ele consulte agora os grandes autores da humanidade para entender o vocabulário que eu vou usar com o Tião Lima. Já tem muito melelé? Mereré. O que é o mereré? Mereré ou melelé? Mereré. Nessa moeda que a gente criou é o dinheiro, né? Né? Isso não é mesmo. Em bom nordestinês é bufunfo, é carvão. É carvão, Não tem, porque é o seguinte, o que acontece na Axé até hoje é o investimento, né? Investimento. Tem uma moeda mais forte do que saber das coisas, né? Não tem uma moeda, não tem dólar no mundo que seja igualmente a você saber das coisas. O conhecimento é o melhor mereré? É o melhor mereré, é verdade. Quem nada sabe pode ter milhão de mereré, nada vale. Não tem uma moeda mais forte do que o conhecimento, eu não acredito que tenha. Apesar de eu não conhecer muita coisa, né? Eu sou um autodidata, sou prático, né? Aí por aí. Você deve ter muito orgulho desse autodidata aí. Você tem em casa, né? Acho que... E como é que foi a experiência na política, já pra gente encerrar? Eu quero ouvir a viola, porque tem o lado violeiro também do Axé, que muita gente já conhece. Claro, eles estão com um canal agora no YouTube de muito sucesso. Tem muitas novidades e eu quero trazer, pela primeira vez numa entrevista, mas não é a primeira, já de uma sequência de muito sucesso, a dupla pai e filho, aqui também com viola no PB Conectada. Mas antes disso, Axé, como é que foi? Como é que você faria a análise nesses últimos 5, 6 anos que você está na Rússia, do ponto de vista da relação política da Rússia com o restante do mundo, essa questão da política internacional mesmo em si, da visão diferente que se tem na Rússia do ponto de vista ideológico mesmo, o que é o governo de ideologia socialista, ainda a economia também é tão socialista quanto a gente aqui no Brasil imagina, ou já está como a China, mais capitalista do que nunca. Enfim, como é que vocês veem lá da Rússia essa polarização no Brasil ideológica e como é que você está vendo particularmente, de forma mais resumida, esse conflito que chama a atenção do mundo inteiro, Ucrânia e Rússia? Uma pergunta bem que requer uma... Claro, seria um outro podcast, seria um outro. Vamos tentar resumir. Eu acho que, assim, inicialmente, para se entender a Rússia, não utilizando os parâmetros ocidentais de direita e esquerda. Direita e esquerda, aquela terminologia que surge na Revolução Francesa, inclusive a própria situação, digamos assim, geográfica dos grupos políticos, à direita e à esquerda, a favor da monarquia e contra ela. E que essa terminologia vem sendo reconfigurada ao longo do tempo e que é a base pela qual a gente interpreta o mundo, o nosso mundo. Por exemplo, você vai falar de política americana, entende que
a visão de esquerda está mais voltada com os democratas, enquanto que os grupos de direita se veem representados nos republicanos. Da mesma forma, vai para a Inglaterra, que é justamente os trabalhistas e os conservadores. Sim. E também dos demais países da, digamos assim, democracia ocidental. A Rússia, ela tem uma base completamente diferente. Por isso que é complicado tentar ler a Rússia a partir dos nossos pressupostos. Qual é a base, digamos assim, antagônica? E é um antagonismo que existe desde a formação dela, sempre eu vou me surpreendendo encontrando referências anteriores, que é justamente os russófilos e os ocidentalistas. Os ocidentalistas, que sempre foram minoria, são as pessoas que veem na Europa o modelo a partir do qual a Rússia deve seguir e orientar-se a partir desses pressupostos. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui está tudo errado, temos que começar do zero e imitar a Europa. E os russófilos dizem, não, a Rússia tem que seguir os seus caminhos a partir dela própria. Voltasse para a sua própria tradição e seguisse nessa linha. Bom, é sobre esse aspecto que a gente deve ler a Rússia de sempre e de hoje. Os ocidentalistas e os russófilos, né? Pronto, dito isto, o que aconteceu em 1917 com a Revolução Russa, né? A implementação do comunismo, porque é o seguinte, se fôssemos ler Marx, ele vai preconizar o surgimento do comunismo num determinado estágio do capitalismo que pressupõe determinadas condições como um proletariado avançado. Então, pelas previsões de Marx, a revolução deveria acontecer em países como Alemanha, Inglaterra. A Rússia não tinha um proletariado, era um país essencialmente rural. 80% da população é analfabeta. O que Lenin vai fazer? Lenin vai prometer a essas pessoas terra e vai cumprir isso. De modo que a Rússia instaura uma revolução sem ter um proletariado. Então, é uma grande confusão. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que o regime comunista surge na Rússia, mas ele guarda vários elementos da grande tradição do país, que são retomados, sobretudo, por Stalin, a visão do grande país, enfim. Foi um comunismo adaptado. Todo comunismo ele é adaptado, porque não existe, digamos assim, a teoria. Na teoria, a prática é outra, né? Toda experiência a partir de base teórica, ela vai se adaptar à realidade histórica do contexto local. Enfim, não dá para apagar a história, não dá para desconsiderar tudo que existia antes. No contexto atual, achei bem claramente aqui para o paraibano, para o brasileiro, a visão sua do que a Rússia, enfim, tem feito na visão do mundo no geral em relação à Ucrânia. É esse um caminho que os russos entendem como natural? Existe um apreço popular a esse tipo de atitude do governo russo? Tem que voltar um pouquinho atrás para entender esse conflito, as raízes desse conflito. A guerra se dá entre Rússia e a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN. Relembrar o que aconteceu em 1991, quando a União Soviética ela se desfaz, e um pouquinho antes disso, quando houve a reunificação das Alemanhas. Para quem não se lembra, durante um bom período situado após guerra, quando houve a reconfiguração geográfica depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou dividida em duas, uma parte dela ligada à União Soviética, né? Quando houve a reunificação das Alemanhas, houve um compromisso do presidente da OTAN para que a mediação sendo feita, a mediação houve sem qualquer, digamos assim, conflito armado, foi muito pacífico. O Gorbachev ouviu do presidente da OTAN na época que o compromisso de que a OTAN não avançaria. O que é a OTAN? Vamos entender. A OTAN é uma aliança militar formada pelos países na época em que havia uma polarização entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a União Soviética compunha o chamado Pacto de Varsóvia. Vários países faziam essa aliança militar para se proteger de determinadas ações.
Esse período foi, inclusive, chamado de Guerra Fria. Eles ficavam o tempo todo naquelas hostilidades, à espera de que algo acontecesse. E, felizmente, para a humanidade, nada aconteceu. Do outro lado, foi criada a Organização do Tratado Atlântico Norte. Então, o que ocorre? Em 91, quando a União Soviética acaba, havia a promessa que o Gorbachev, por ingenuidade, não cobrou isso em documento escrito, de que a OTAN não avançasse. Quando ele disse que era necessário que a OTAN não avançasse, mas ele ouviu do presidente que seria inadmissível. Bom, de 91 para cá, a OTAN avançou 14 países e todos em direção à Rússia. Imagina a situação. 91, existiam 2 blocos, 2 alianças militares, uma dessas se desfaz e a outra avança em função do seu antigo inimigo. O cenário é esse. A Rússia não pode ser entendida no ano do conflito. Ela tem que ser entendida dentro dessas raízes históricas. Ou seja, havia 2 blocos militares, um se desfaz e o outro avança em função dele. 14 países. E chegou, em 2014, houve um golpe de Estado financiado pelos Estados Unidos que derrubou o presidente. E, a partir de 2014, começou a ser feitos treinamentos para o que está acontecendo hoje. Agora, eu devolvo a pergunta. Não começou de agora. Não começou de agora. E tem um objetivo, né? Então, não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra entre OTAN e Rússia. E mais do que isso, o que está em jogo é uma nova ordem mundial. Inclusive com um viés ideológico muito claro. Não sei se o viés ideológico é claro, é o viés econômico. Porque é o seguinte, os Estados Unidos queriam um mercado de gás e agora ele está repondo isso. Então, basicamente, o que move a máquina mortífera da guerra é a economia. Infelizmente é isso. É o valor, é a necessidade. Muitas pessoas estão ganhando dinheiro. A indústria bélica, ela pode financiar campanhas políticas e financiou nos Estados Unidos. Então, essas pessoas jogaram esse dinheiro e querem receber esse dinheiro de volta. Existem congressistas que são representantes desses grupos de lobby, de fabrico de munição. Então, se imagina o quanto economicamente se movimentou durante esse período. Então, ideologia é a menor das razões. A razão pela qual o conflito se coloca na mesa é justamente econômica. Eita, Murilo, vamos embora, antes de fazer, eu tá arrepende. Falando sobre o canal do Murilo, pode ser? Bora. Vamos lá. Começa com você que tem mais experiência. Eu para saber notícias, tudo que Xandão proíbe, a variação do dólar, o crescimento do PIB é no PB conectada com direção de Murilo. Esse canal de Muribe na informação se inclina. Eu sei notícia da Rússia, da Prússia e da Cochichina, mas também eu sei das coisas que acontecem em Campinas. Para sintonia fina com a internet eu procedo, para poder saber de tudo e me informar sem medo. Eu não quero William Bonner tendo Muribe Macedo. Eu me acordo muito cedo e com socorro eu não arengo. Atrás do meu mereré eu vou ajeitando o quengo e vou sabendo do murro que Pablo deu em Pedro do Flamengo. Confusão e realengo, o pobre fazendo rogo, a discussão no Congresso por causa de um demagogo e a liderança que tem do time do Botafogo.
É do líder Botafogo que aumenta sua fama. E o Flamengo lutando, e tem também outro drama. E eu vou deixar de torcer pelo meu Vasco da Gama. Muito bom. Campina com o seu drama, o São João com a sanfona. Esses dramas da cidade, tudo que me impressiona. E o belo de João Pessoa subindo pra segundona. Subindo pra segundona, Campinense sem cartaz, ganhou as últimas partidas. Não é assim que se faz, que o time só ganhar quando não precisa mais. O podcast é demais, Murilo aqui se ancora, vai na comunicação, tudo fala e não demora. Se você não for inscrito, peço que se inscreva agora. Peço que se inscreva agora, hoje é o 1º do mês. É do meio do mês de agosto e o ano é 23. Eu deixo um cheiro abraçado no coração de vocês. Valeu, gente. Se inscreve aí. TV Conectada é política, é notícia e é poesia também na Paraíba e da Rússia pro mundo inteiro. Abraço.